Olá a todos, eu sou Rodrigo Dias, editor de Money Report, e esse é mais um Money Talks. Hoje eu recebo o Lucas Freire, que ele é um psicólogo aí com quase 2 décadas de atuação no setor, digamos que corporativo, né? Ele vai explicar um pouco para a gente sobre alguns casos, principalmente aí casos de burnout, problemas no ambiente de trabalho. Lucas, como vai? Prazer recebê-los aqui em Money Report. Conta para a gente um pouquinho sobre o seu livro, a sua obra, e vamos fazer uma introduçãozinha antes da gente começar a falar especificamente da questão desses problemas do ambiente corporativo, do ponto de vista comportamental, psicológico e tudo mais. Ok, boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É uma maravilha poder falar um pouquinho sobre essa trajetória. Você citou aí, são quase 2 décadas convivendo, vivendo, respirando e estudando o mundo do trabalho, a relação das pessoas com o mundo do trabalho. Isso sempre me moveu desde quando eu me tornei psicólogo. Trabalhei em indústria também, então fui já de todos os lados. E desde cedo me interessei por entender como funcionam as relações das pessoas com o trabalho e como é que a gente poderia tornar o trabalho uma experiência de bem-estar. E uma coisa que eu percebi desde cedo, Rodrigo, é que existe uma associação, e depois estudando eu fui percebendo ainda mais que é uma associação muito construída culturalmente entre trabalhar e sofrer. É quase que uma obrigação que nossas atividades de trabalho elas têm cargas de sofrimento e eu costumo dizer para além do esforço, né? Porque todo trabalho pressupõe um esforço. Um alpinista escalando uma montanha, alguém que trabalha na área financeira vai se esforçar muito. Mas eu dediquei boa parte da minha vida e trajetória a entender que sofrimento é esse que carregamos, que está além do esforço necessário para a gente fazer o nosso trabalho. E aí, disso tudo vieram minhas intervenções. Hoje eu trabalho fazendo intervenções de desenvolvimento de pessoas dentro de organizações, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento comportamental, tudo isso para a gente ressignificar esses ambientes de trabalho que geram muito sofrimento. E a gente está vendo aí o burnout hoje sendo declarado doença ocupacional, não é à toa, né? Você falou do burnout, né? A gente fala que essa é uma das doenças do século, né? Uhum. Acompanhadas aí de depressão, síndromes de pânico, etc. Conta um pouquinho da sua obra, como surgiu o Playfulness, Trilhas para uma Nova Vida Resiliente e Criativa. Que maravilha, eu tô aqui com ele, ó. Playfulness, Trilhas para uma Vida Resiliente e Criativa. Essa obra, na verdade, Rodrigo, ela é fruto de um pouco dessa minha história e da maneira como eu enxergo e resgato autores e personagens para que a gente possa fortalecer a nossa condição de enfrentamento às adversidades que o trabalho nos traz. Então, a ideia do Playfulness é um convite à leveza, ao play. Você sabe que tem uma tradução muito distorcida da palavra play para o nosso idioma, né? A gente traduz play como jogar ou brincar. E o play ele é muito mais amplo do que isso. Ele pode ser jogar, brincar, atuar, tocar. Ele é estar na arena. E eu venho estudando nos últimos anos qual é esse papel do play. O play na vida adulta é quase que uma impossibilidade, né? Se você está se divertindo no trabalho, você está praticando algum crime. A verdade é essa: as pessoas falam que quem se diverte no trabalho tem alguma coisa errada. Mas o play é essa exploração da vida. Quando a gente está atuando no play, a gente está construindo resiliência, a gente está se preparando para viver as incertezas que são cada vez mais comuns no mundo hoje. Vivemos um mundo contraditório, ambivalente, e não somos preparados para lidar com a ambivalência e a contradição. Eu conheço pessoas felizes e infelizes em todas as organizações. E o playfulness, ou plenitude do play, é o meu convite para isso, para a gente ressignificar esses ambientes de trabalho, para ajudar as pessoas a olhar o trabalho sobre outros ângulos. Não tem uma fórmula pronta, e é por isso que eu chamo de trilhas e não é um manual, são sugestões, caminhos e provocações para a gente se tornar mais resiliente e aprender a lidar com as incertezas. Esse é o playfulness.
Lucas, e existe algum estudo, algum dado científico? A gente, pela convivência, a gente sabe, né, que as áreas de TI, de tecnologia, do mercado financeiro, esses ambientes corporativos, eles sugam, eles têm casos mais recorrentes, né, de doenças nessas características, né, de estafa, né? O que você tem observado em relação a isso? Esses ambientes, eles precisam ser desse jeito ou é uma cultura criada pelo próprio brasileiro? Eu acredito que isso transgride o Brasil, não é só do brasileiro. O Brasil tem temperos que acrescenta a esses ambientes, eu vou falar já sobre isso. Mas a gente tem aí, historicamente, o Brasil não é um país muito bom de dados nesse aspecto. E é até curioso isso, porque na minha carreira, uma das primeiras coisas que eu fui tentar estudar era a relação da doença mental e trabalho. E os dados não são muito bons em relação a isso. A gente tinha, antes da pandemia, uma informação de que o ano de 2020 seria o ano com maior número de afastamentos por depressão no histórico desse dado no Brasil. Aí veio a pandemia e agora a gente tem aí uma explosão dos debates e temas de saúde mental vindo para o trabalho. A gente sabe que algumas áreas, principalmente áreas que lidam com atendimento ao cliente, que lidam com o cuidar, que lidam com a dor do outro, são áreas muito propícias, principalmente ao burnout, porque são pessoas que passam muito tempo ouvindo e lidando com o problema dos outros, acolhendo os problemas dos outros. Mas a gente não tem esse dado especificamente para tecnologia, para a área financeira. O que a gente sabe é que a gente está saindo de uma era cujo adoecimento mental era colocado para debaixo do tapete, para uma era que a gente hoje entende e pode falar sobre doença mental no trabalho. Então, essa é uma grande transformação e talvez a pandemia tenha acelerado isso ainda mais. A pandemia nos fez falar mais sobre isso e fez muitas organizações abraçarem esses temas. Você sabe que uma grande questão, Rodrigo, é a causalidade, né? Doença mental, adoecimento psicológico são sempre temas plurais. Não existe uma causa específica, mas a gente sabe hoje que o ambiente e a nossa relação com o trabalho podem e são fontes geradoras de doença e adoecimento mental e sofrimento mental. Então, essa causalidade ela é real, existe e hoje ela está na mesa, tá? Para a gente conversar sobre. E que bom que a gente pode ter espaços para falar sobre isso, né? Verdade. Ô, Lucas, e assim, a gente, hoje no Brasil, algumas empresas, elas se comportam como um ambiente novo de entretenimento, que a gente vê muitas empresas das áreas de tecnologia que têm áreas separadas exclusivamente Sim. para convivência, Aham. digamos, para divertimento, naqueles momentos de folga dos funcionários, né, dos colaboradores. A tendência é essa, ainda existem empresas que se mascaram como novas nesse sentido, mas adotam ainda práticas antigas, que no final das contas a áurea do colaborador ela ainda sofre muito. Como é que você, como Sim. psicólogo, você analisa esses dois casos aí? Maravilhosa sua pergunta, Rodrigo. A gente vê muita roupa nova vestindo conceitos velhos. Muitas empresas interpretaram que gerar ambientes lúdicos seriam sinônimos de bem-estar. É claro que ambientes mais flexíveis contribuem bastante para isso, mas a gente não pode levar em consideração que ter apenas um ambiente lúdico, divertido, colorido, um tobogã dentro da empresa vai representar bem-estar e saúde mental. Às vezes isso pode vir apenas como uma fachada que esconde velhas práticas nas relações. E é importante até esse cuidado, porque o meu livro se chama Playfulness, mas a interpretação equivocada do play é como apenas brincar, como se isso tivesse esvaziado de comprometimento, seriedade, principalmente nas ações. Então, isso que a gente vê é muito comum.
Como a gente vive, na verdade, Rodrigo, um grande caldeirão empresarial, a gente tem empresas que já perceberam isso, que, por exemplo, muitas empresas emularam historicamente o Google, né? O Google foi uma das grandes representações de ambientes flexíveis que tinham espaços de bem-estar. Mas muitas vezes essas salas Google eram, na verdade, apenas salas para que existisse um lugar onde a propaganda de ambientes flexíveis operasse, e na verdade eram salas que eram pouco usadas, ou muitas vezes viravam reproduções daqueles ambientes de coerção, daqueles ambientes de diminuição de autoestima, e essas salas Google viraram verdadeiros mausoléus Google dentro de várias empresas. E outra coisa que é importante dizer é que ninguém vai estar imune às contradições. Mesmo as empresas que hoje estão mais engajadas em projetos de bem-estar e saúde também vão ter pontos de contradições internas, porque elas são feitas de pessoas e pessoas são contraditórias por natureza. O que vale pontuar aqui é que há um movimento. Eu costumo dizer, Rodrigo, que nós não somos testemunhas oculares, nós somos agentes dessa transformação, que parte de dois vieses. As pessoas precisam se abrir mais para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento, e as organizações precisam se abrir mais para promover esses ambientes. É uma via de mão dupla com criticidade contínua. Precisamos ser críticos. Olha, será que é isso mesmo? Ter um ambiente lúdico vai gerar isso? Ou ter segurança psicológica? Ou preparar melhor os nossos líderes? Ou melhorar as nossas relações? Ou muitas vezes ser walk the talk, ser aquilo que nós falamos. Isso é uma coisa muito importante. Nós estamos muito intolerantes com a incongruência. Então, ser o que fala é um dos grandes desafios também para a gente manter relações saudáveis. A gente é unânime dizer que as pessoas passam mais tempo no trabalho do que praticamente com a própria família, né? E um ambiente leve e saudável, ele é sinônimo de melhor produção, digamos assim, Sim, né? sim. Você acha que esse papel hoje depende mais do colaborador, dos grandes empresários, dos grandes donos de empresas? Você acha que como que é essa divisão hoje? Eu acho que ela tem que ser plural e multifocal. Acho que o empreendedor precisa entender que a era do líder coercitivo ficou para trás. Uma coisa muito curiosa é que a coerção, aquele ideal de, olha, eu sou um líder e líder precisa estar num lugar de soberania, um lugar de destaque, e esse lugar é de privilégios. Veja, eu não tenho nada contra o líder ter alguns talvez algumas coisas a mais por conta do sua doação ao outro. Mas a gente precisa entender que liderança não é igual a privilégios. Liderança é servir. Então, essas concepções a gente precisa reestruturar. E, ao mesmo tempo, o empregado, o colaborador, o indivíduo, ele precisa ter consciência que o seu amadurecimento precisa também estar na arena, estar no jogo. Eu não preciso esperar que a organização faça por mim nesse aspecto. Eu também posso optar. Aí vem uma questão que eu acho que é crítica. Infelizmente, nós vivemos num país que tem um abismo social muito grande e muitas pessoas escolhem trabalhos não por opção, mas por sobrevivência, por subsistência. Então, esse é o tempero Brasil que torna essa jornada mais complexa. Mas a gente está saindo de uma era em que o trabalho era um espaço de sofrimento e as pessoas precisavam disciplinar e controlar o comportamento dos trabalhadores. Para uma era, por exemplo, que as empresas que vão sobreviver, Rodrigo, são as empresas que propõem inovação, são empresas criativas, e um ambiente para propor inovação e criatividade, ele precisa ter leveza. Ele precisa, por exemplo, absorver o erro como um processo de aprendizagem. Quando o erro ele é absorvido como fluxo de aprendizagem, a gente consegue se abrir para que as pessoas falem. Agora, se ela é baseada apenas na punição, aí a gente tem um problema. As pessoas deixam de dar ideias, deixam de contribuir e a empresa deixa de inovar, deixa de criar e vai com certeza sucumbir na história, né? Em um mundo complexo a gente precisa inovação constante, né? Verdade. E, Lucas, qual que é o segredo, aí a pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual que é o segredo para transformar a rotina, sair daquela zona desconfortável
de um ambiente tóxico, de um ambiente complicado, de modo geral? Existe uma fórmula? Cara, essa pergunta eu vou botar até assim, ó, $1 milhão. E esse é a grande cilada, né? A gente achar que tem fórmula. Essa é a grande cilada, porque tem um preceito que eu acho interessante. Quanto mais você tenta boiar, mais afunda. Esse é o conceito, muitas vezes, que a gente vê hoje de uma felicidade de prateleira, o que a gente chama de felicidade tóxica e coisa e tal. Isso parte de uma jornada muito particular de cada um. Entender que cada indivíduo tem a sua jornada. Não existe uma resposta pronta, Rodrigo, mas eu posso dar uma dica. A dica que eu dou e que eu trago no livro é o seguinte: vamos lá, nós não somos preparados para viver as incertezas. E o play, essa leveza de exploração da vida, ela pode ajudar a gente a, por exemplo, descobrir o que a gente é bom, aquilo que nos conecta. E quando a gente consegue fazer mais aquilo que nos conecta, a gente aumenta a nossa resiliência, porque aquele esforço vai valer a pena. A gente se torna mais criativo. Então, abraçar o play nos leva a conhecer mais os nossos talentos, que pode nos levar, em consequência, mais para a nossa excelência pessoal. Então, eu conheço muitas pessoas que estão insatisfeitas ou infelizes no trabalho, mas que têm um play paralelo, que ele se dedica profundamente. Então, faça mais isso, se conecte mais isso. Eu falo sobre 4 pilares do playfulness. A resiliência estoica. Os estoicos são filósofos que nos ensinam a olhar para aquilo que a gente realmente pode controlar e dar um foco nisso, esquecer o resto. A teoria do flow, entrar em flow no trabalho, significa a gente viver aquelas experiências que a gente não sente o tempo passar. Viver a tensão criativa, a adversidade, a escassez são gatilhos para a criatividade. E o último pilar do meu playfulness é a ludicidade. O que é lúdico para mim não é para você. É por isso que o tobogã na empresa agrada um, não agrada o outro. O lúdico para minha esposa, por exemplo, Rodrigo, é filme francês. Para mim, não é não. Eu gosto de filme que tem mais movimento. Então, se conecte com essa leveza da vida. Explore possibilidades. Esse é o jogo. Bacana. Lucas, para a gente terminar, aonde que a gente encontra o Playfulness? Conta pra gente aí onde que a gente acha o Lucas nas redes sociais. Maravilha! Então, quem quiser se conectar comigo, tem o meu site lucasfreire.com.br, tem o site do livro playfulness.com.br. O livro está nas livrarias, está na Amazon, entra lá, bota no Playfulness. Pode me encontrar também no YouTube, eu tenho um canal chamado Aperte o Play. Eu conto trilhas, histórias de carreira, vida, resiliência. Isso aí, podem entrar em contato comigo também no Instagram e por aí vai, Rodrigo. Eu estou 100% online agora, conectado. Legal, Lucas. Ó, o prazer receber aqui em Money Report. As portas estão sempre abertas e vamos seguir aí ressignificando, né? Isso aí, apertando o play. Tamo junto. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Abraço, tchau.